O Espaço Jurídico, seus direitos e deveres de forma clara e objetiva. Entre em contato conosco através do site www.oespacojuridico.com.br ou pelo e-mail oespacojuridico@gmail.com ou pelos telefones 5184332466 ou 5199356999. Quanto às fontes do direito do trabalho, é importante ressaltar a questão da plurinormalidade, que é a existência de diversos dispositivos legais para regulá-lo. Então, quer dizer, no conceito de Amaury Mascaro Nascimento, o direito do trabalho ele é pluricêntrico e multinormativo. Quanto às fontes de produção estatal, temos a Constituição, lei no seu lato sensu, enfim, e os atos normativos secundários, que seriam decretos, atos, instruções normativas. É importante ressaltar que há no direito do trabalho uma evidente exacerbação da utilização destes instrumentos para sua regulação. Quanto às fontes de produção internacional, que podemos ver? As convenções internacionais do trabalho. O que seriam? Elas são as convenções internacionais propriamente ditas. O que quer dizer? É que elas precisam de internalização para poder valer dentro do país. Ou seja, no rito brasileiro, seria o prazo de 12 meses após a ratificação pelo Brasil da Convenção da OIT. E não só essa convenção, mas as convenções somente valem no país quando esta for ratificada pelo presidente da República. Recomendações internacionais do trabalho. São normas que não precisam de internalização. Muitas vezes são utilizadas para dar conceitos básicos para futuras convenções. Os estados podem seguir ou não. Em certas ocasiões, a convenção não ratificada pode ser utilizada como princípio internacional para resolver determinadas matérias. Isso é muito comum ocorrer no direito coletivo do trabalho. Um exemplo de convenção que não foi ratificada pelo Brasil são as convenções sobre despedidas em massa. Houve decisões judiciais no Brasil que impediram as despedidas em massa, com base em princípios internacionais. Em outras ocasiões permitiram, mas de maneira que fosse menos prejudicial ao trabalhador, com concessão de indenizações, aviso prévio, etc. Então, quer dizer, quanto a essas fontes de produção não estatal, essas decorrentes da autonomia coletiva privada, temos primeiramente as convenções coletivas. Como elas funcionam, basicamente? Para cada sindicato patronal, deve haver um de trabalhadores. Esses sindicatos se reúnem para realizar uma negociação coletiva. Se der certo, nascem as convenções coletivas, que vão estabelecer condições de trabalho. Não importa se o sujeito é filiado, abrange a categoria de profissionais do ramo. Cada convenção dura 2 anos.
Após isso, deve haver novas negociações. Quanto aos acordos coletivos, que é importante nós fixarmos. Funciona mais ou menos da seguinte maneira: há sindicatos somente no polo trabalhador, pois a parte patronal negocia diretamente. Somente valem para patrões empregados das empresas que negociaram. Uma coisa a se ressaltar quanto aos sindicatos é que eles são estruturados por setor de atividade econômica, ou seja, ou são de empresários ou são de empregados de um determinado setor. Então, quantos aspectos em comum, tanto de convenções como dos acordos coletivos, é que eles são firmados na medida em que houver consenso entre os sujeitos. Pode acontecer de não haver consenso entre eles, um conflito coletivo. Quando isso ocorre, é submetido ao judiciário na forma de dissídio coletivo. Quanto às fontes de produção mista, temos a sentença normativa. O que seria? É uma norma que vai reger os trabalhadores durante certo tempo, oriunda do Poder Judiciário. O dissídio coletivo, a origem dele é uma negociação coletiva fracassada. Quanto às fontes de produção individual, temos o contrato individual de trabalho, que é o espaço onde há a autonomia de vontades das partes, e os regulamentos empresariais. Estes são unilaterais, são normas que tratam da organização da produção, refletem no contrato individual, gerando direitos e deveres. Estabelece, por exemplo, lugares em que o empregado deve circular, horário de trabalho, plano de carreira dos empregados, plano de salário, normas de segurança. Eles são anexos ao contrato. Artigo 44 da CLT. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, em tudo quanto não contravém as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. No referente aos princípios de direito do trabalho, temos que afirmar o seguinte: é importante observarmos a tríplice função dos princípios, segundo o nosso jus laboralista uruguaio Américo Plá Rodrigues, a saber, função informadora seria o papel atribuído aos princípios de informar ao legislador os valores fundamentais que regem a disciplina, para que não haja distorções, enfim. A função interpretativa, ela opera como um critério orientador do juiz ou do intérprete. Já a função integradora ou normativa seria a função normativa propriamente dita, pois resolve conflitos e serve para fundamentar novas normas. Nesse sentido, um exemplo que há é o limite de jornada de 8 horas diárias, devidamente prevista na CLT, podendo ser ampliada apenas em situações específicas. O regime 12 por 36, ou seja, 12 horas de trabalho e 36 horas de folga, elas são situações especiais no direito do trabalho. Há controvérsia sobre a validade da jornada, pois na Constituição somente se admite jornada de até 10 horas diárias, considerando-se horas extras.
Com isso, encerramos esta parte da aula. Muito obrigado. O espaço jurídico. Seus direitos e deveres de forma clara e objetiva. Entre em contato conosco através do site www.oespacojuridico.com.br ou pelo e-mail oespacojuridico@gmail.com ou pelos telefones 5184332466 ou 5199356999.